eu cheguei à conclusão de que tudo se resume a um tipo de mito da caverna de que você tem que se libertar. Essa foi uma grande sacada para mim. Porque começa com o Osho. O Osho diz que você nunca recebe um caminho de ninguém, que o caminho não pode ser doado, que você tem que descobrir o caminho. Aí o Osho diz que o caminho nunca é aquele doado pela sua família. Nunca é aquele que você recebe de primeira. Você sempre tem que sair daquele modelo que lhe ofereceram e descobrir o seu próprio caminho. Aí eu me lembro do Fernão Capelo Gaivota. Ali ele está falando, o que ele desenvolve ali, é um tipo de fuga de um tipo de caverna. Ele estava levando o voo a um patamar em que a um patamar sobre o qual nenhuma das gaivotas havia pensado até então. As outras gaivotas só pensavam em se alimentar, conseguir o sustento do dia a dia. E o Fernão estava preocupado em aperfeiçoar o voo, transformar o voo num tipo de liberdade. E hoje, esses tempos, eu estava lendo um livro, há poucos dias até eu estava lendo um livro, que aborda essa questão de uma maneira meio diferente, que também é uma maneira de falar sobre a caverna, de falar sobre aquela caverna que a gente produz para a gente mesmo. É esse livro aqui, esse livro é o Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Muito interessante esse livro. Esse livro fala de um homem que não consegue se libertar da própria armadura. Que ele entra para dentro de uma armadura, ele era no tempo dos cavaleiros, estava sempre tentando salvar as pessoas, e ao mesmo tempo que ele está tentando salvar as pessoas, conquistar o inimigo, e estando sempre pronto para ir atrás de novas aventuras e salvar donzelas em perigo, ele estava perdendo a família dele, perdendo o filho dele, a mulher dele, até que chega um momento, a mulher dele cobra dele, para ele, se ele gostasse realmente dela, ele tinha que sair daquela armadura, ele não consegue sair da armadura. Aí o livro é todo um processo dele correndo atrás de um meio de sair da armadura, de fugir da armadura, de se escapar da armadura, de sair daquilo. Então ele acaba descobrindo que era mais difícil sair daquela armadura do que ele imaginava, que aí ele tem que ir atrás do Merlin, que é um mago das histórias do rei Arthur. E aí o Merlin vai ajudando ele a sair daquela armadura. Vai arrumando meios de ver como é que ele consegue fugir da armadura. É muito interessante, né? Nem vou entrar muito no assunto para não ficar sem graça. Depois ler. Mas a questão é essa. Então, o que eu estou tentando dizer? Eu estou sempre trazendo as coisas para a minha experiência dentro das artes marciais, porque fica mais fácil falar. Foi como o Paulo Coelho fez. O Paulo Coelho encostou as experiências dele, as histórias dele, dentro das experiências que ele teve no caminho de Santiago. No caminho de Santiago Compostela. Então, durante aquela caminhada, ele escreve os livros baseado naquelas experiências que ele teve ali. Como ele saiu da caverna dele. Então, essas são propostas para as pessoas poderem entender melhor. E tem uma frase muito interessante nesse livro em que eu também tinha visto. O Osho diz que é o seguinte, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E aqui nesse livro está diferente. Quando o discípulo está pronto, o mestre está perto, ele diz. O Osho diz que aparece, ele diz que está perto. Porque o mestre, que na verdade está perto, é tu mesmo, a tua verdadeira realidade. E por incrível que pareça, foi isso que eu descobri nas artes marciais. Quando eu estava pronto, o mestre apareceu, porque eu achava que o mestre era um mestre de fora. Eu achava que o mestre era o mestre do Shaolin do Norte. Ele é apenas um mestre físico. Ele está só apontando um caminho. Até porque foi o melhor mestre que eu tive. O mestre Shaolin do Norte de Porto Alegre, o Jorge Jung. Melhor mestre que eu tive. Ele sabia te colocar numa situação dessa. Ele sabia te colocar num desafio. Eu não teria chegado a tanto um conhecimento que eu tenho hoje se eu não tivesse praticado com ele. Porque ele te colocava no fio da navalha.
Aí tu precisa de um cara que te coloque dentro dessa experiência, que saiba te deixar sozinho, sabe te deixar em isolamento. Aí esse mestre te deixa, ele tá realmente cooperando contigo. Mas só que é o seguinte, tu pode, se tu não souber fazer isso, tu pode transformar o mestre numa caverna, numa armadilha, numa prisão, porque tu começa a pensar que ele pode resolver todos os teus problemas, que ele pode te trazer todas as respostas. E as respostas não estão não estão dentro do mestre, não estão dentro do estilo. A resposta está na própria pergunta. Quando você sabe fazer uma pergunta, você encontra a resposta. Você tem que saber fazer uma pergunta. Mas na maioria das vezes não é perguntar assim, por que o meu estilo não funciona? Às vezes a pergunta que tem que ser feita é por que eu não funciono? Por que eu devo viver desse modo? Por que eu devo viver imitando os outros? Por que eu devo viver provando coisas para os outros? Foi as perguntas que o Fernão Capelo Gaivota faz no livro do Richard Bach, e ele vai atrás das perguntas, das respostas, aliás. A pergunta já é a resposta. Então ele começa a aperfeiçoar o voo e chega um ponto que ele se aperfeiçoa tanto que ele atinge um estado espiritual. Atinge um estágio além daquele que as gaivotas mais simples, comuns, viviam. É o mesmo que acontece dentro das artes marciais. Quando você começa a fazer perguntas para você mesmo, você está tentando encontrar o guerreiro dentro de você, porque você tem que fazer desabrochar o guerreiro de dentro de você. Se você não tem esse guerreiro de dentro de você, você não vai colocar ele para dentro. Esse guerreiro não é o estilo que esculpe. O estilo pode aparar as arestas, se ele for bom. Tem estilo que não apara as arestas. Tem um estilo que é acúmulo. É só acúmulo de conhecimento, que não tem funcionamento, que não são colocados à prova. E essas coisas têm que ser colocadas à prova, porque quando você coloca alguma coisa à prova com sinceridade, quando você é sério, você sempre acaba descobrindo alguma coisa. E essa sabedoria ela não é restrita ao Kung Fu, à filosofia oriental. Essa sabedoria humana. Se você, por exemplo, se você lê o livro do Richard Bach, eu peguei o livro do Richard Bach, disse alguma coisa para mim. Naquela época da década de 80, quando a gente estava no auge da prática, existiam muitos autores fazendo essa reflexão. Aí eu li o livro do Richard Bach, aquilo me serviu no que eu estava buscando. Aquilo me serviu para o que eu estava fazendo. Aquele livro do Paulo Coelho, O Alquimista, O Diário de um Mago, são livros que, se você souber ler, que você compreender, cria uma tremenda revolução em você mesmo. Porque eu vi as artes marciais ali. Porque tudo aquilo que o Paulo Coelho estava passando, eu percebi nas artes marciais. Então as pessoas pensam que... Aí teve na época as pessoas começavam a achar que para ter conhecimentos, para ter uma revelação, para ter uma revolução, vamos dizer assim, uma transformação na vida, precisava-se ir fazer o caminho de Santiago do Paulo Coelho para se chegar aos mesmos resultados do Paulo Coelho. Você chega aos mesmos resultados do Paulo Coelho fazendo as suas coisas, sentado no seu escritório. O Kung Fu era o meu caminho de Santiago. Kung Fu era a minha trajetória, era a minha história. Então eu não preciso sair daqui e ir lá fazer o mesmo caminho do Paulo Coelho, porque isso aí é o seguinte, isso aqui lá não é o meu caminho, não é a minha direção, como diz o Osho. Não é a minha missão interior, não é a missão de cumprir coisa, de vir salvar a humanidade. Mas se não é o meu trajeto original, é isso que eu quero dizer com missão, você está perdendo seu tempo, porque você está só imitando uma pessoa, tentando ter os mesmos resultados daquela pessoa. Enquanto que não é isso. Que nem nas artes marciais. Chegou uma época que quando eu comecei a perceber que eu estava meramente imitando o Bruce Lee, que eu não estava lutando, que eu estava querendo os resultados do Bruce Lee. Quando eu compreendi isso, eu tive uma tremenda revolução na minha vida, que eu precisava buscar os meus resultados. Mas você não vai além, ele mesmo dizia, o Bruce Lee mesmo dizia que você não vai além do que você é sem ter uma boa noção do que você é.
Eu tinha que ter uma noção do que aquilo estava fazendo de mim, para mim poder ir além. E perceber, como dizia o Krishnamurti, ver é agir. Quando você percebe, você não precisa fazer mais nada. Você percebeu, a revolução começou, o cérebro começou a trabalhar. Não precisa fazer mais nada, você percebeu. Quando há uma percepção, o cérebro começa a se libertar. Ver é agir. Por isso que Jesus diz, ame a verdade vos libertará. A percepção é o segredo. Você só percebe aquilo, não precisa fazer nada em relação àquilo, porque o condicionamento nos diz que quando nós vemos um problema, nós precisamos agir sobre ele. Quando você vê um problema e age sobre ele, na verdade você está reagindo. Você está reagindo com aquilo que você acha que é certo. Você está se bloqueando, você não está entrando em ação. Mas quando você percebe o problema, vê que ele existe, está consciente dele, e não faz nada a respeito dele, que também não é negar ele, o próprio problema começa a se transformar, porque as coisas, na verdade, estão sempre em estado de transformação. Mas é difícil as pessoas compreenderem isso, porque hoje em dia não se tem uma literatura que seja ideal para compreender esse tipo de coisa. Quando eu praticava arte marcial, a gente estava sempre envolvido com Osho, com Krishnamurti, com esse Fernão Capelo Gaivota, com Paulo Coelho, que são experiências que te dizem alguma coisa. Não são coisas que só te enchem de teoria, de explicação, como está hoje. Que tu fala em filosofia, as pessoas já vêm com teoria. Tu diz uma coisa, as pessoas já te enquadram dentro de um modo de pensar. Então esse modo de pensar que as pessoas estão falando é apenas mais uma caverna, outra caverna. Chamar as pessoas de esquerdista, isso aí é a tua caverna. Você que está dentro de uma caverna, não são as pessoas. Aí você diz, o cara ele é esquerdista, como querendo dizer, ele está dentro da própria caverna dele, e tu está dentro da tua caverna direita, porque tu está interpretando isso, tu que está dizendo isso. Então não há uma compreensão das coisas. Aí eu aponto para o outro, que o outro está preso dentro de como é que se diz, de uma ideologia. E eu estou preso dentro do quê? Quando eu chamo ele de esquerdista. Isso aí é a minha reação. Então é por isso que eu digo, a gente, como diz o Bruce Lee, nós não somos o oposto de nada, Bruce Lee dizia, nós somos o complemento. O que ele está tentando dizer? Que o movimento do cara de direita é apenas o complemento do cara de esquerda. Ele é a outra face da mesma moeda, faz parte da moeda. Então a gente tem que compreender essas coisas. Como eu posso sair disso? Como eu posso sofrer numa revolução que eu esteja agindo de uma maneira que eu não seja mais o reflexo do Kung Fu, da minha família, da minha sociedade, da minha cultura? Esse é o desafio. Como eu posso ter uma expressão aqui que não seja uma cópia? Não seja uma cópia da minha formação? Como eu posso ter uma postura assim? Como eu posso? Esses tempos eu estava na faculdade, estava numa discussão com um pessoal lá. E eu tinha um senhor que estava fazendo bacharelado já em filosofia e estava questionando, levantou um assunto assim, disse que tinha que existir uma outra maneira de viver que não fosse uma outra maneira política, uma maneira de viver a política, de experimentar o estado político, que não fosse nem comunismo e nem capitalismo. Tinha que inventar uma outra coisa. Aí eu fiz uma pergunta para ele, que era para ele estar fazendo para mim, por que o cérebro precisa disso? Por que o cérebro precisa de uma ideologia, de um modelo? Por que o cérebro precisa disso? Eu não consegui responder, e era para ele estar fazendo essa pergunta para mim. Porque ele era bem mais velho que eu, já devia estar livre disso. Quer dizer, então, tu veio que com o passar do tempo, tu só veio reforçando aquela caverna. E aí, naquele dado momento, uma senhora que estava junto chegou e perguntou, ela disse assim, não, nós não podemos discutir isso, porque isso aí nós temos que ter para nós discutir isso aí, nós temos que ter um especialista, um psicólogo, alguém especializado nessa área para nós poder seguir adiante. Você entendeu como funciona? Então tem certos assuntos que é proibido eu, como ser humano, questionar. É proibido eu entrar, porque eu não sou especialista naquela área. Só que o especialismo é uma caverna. Pensar como psicólogo é uma caverna. Pensar como filósofo é uma caverna.
Deu para compreender isso? Por isso que eu digo que o nome desse vídeo é Outras Cavernas. Outros mitos da caverna. Então você está cada vez produzindo mais mitos da caverna. Até a maneira de interpretar o mito da caverna também é outra caverna. Aí um professor, nós estávamos conversando sobre o mito da caverna num estágio, e ele disse que as pessoas estão naquela situação aí, que interpretou o mito da caverna dessa maneira. Que aí as pessoas vivem dentro de um preconceito que elas têm que adquirir mais conhecimento para poder se libertar. Mas aí eu espero, mas aí também tem outro problema. O conhecimento também é outra caverna. O conhecimento é outro perigo. Porque ele também está se transformando numa nova caverna. A caverna está em transformação. E como é que nós saímos disso? Então, qual é que é o que eu estou propondo quando eu digo isso? O cérebro tem que estar vazio? É isso que eu estou tentando dizer. Quando você age, você está vazio. Quando você está vazio. Estar em transformação é estar vazio. É isso que o Lao Tse quer dizer quando ele diz agir pelo não agir. E agir por esse estado de vazio. Agir sem estar produzindo alguma coisa a partir daquele agir. Como diz o Krishnamurti, que há divisão. Há divisão psicológica. Eu digo, eu vou daqui para lá, isso é uma divisão. Porque existe o aqui e o lá. Enquanto que ele diz que para não haver divisão, eu tenho que estar sempre em estado presente. Eu tenho que estar em ação. Mas tu não vai perceber isso, tu não vai acabar com essa divisão enquanto não compreender que existe a divisão. Que dizer eu serei é uma divisão. Aí ele diz que tem nos livros do Israel, dos judeus lá, que só Deus pode dizer eu sou. Eu sou. Eu me tornei isso. Eu sou agora. É agora que tem que ser. É por isso então que Moisés vai lá e pergunta para Deus o que queria dizer, que ele não era ninguém para chegar lá no faraó. O que Deus disse para ele? Eu sou o que sou, Moisés. E o que Jesus disse? Eu sou o bom pastor. É sempre eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. E aí? Então quer dizer então que não existe essa coisa, eu estou nesse ponto me transformando em outra coisa. Entrei no Kung Fu, vou me transformar num bom lutador de Kung Fu. Eu estou alongando a caverna, estou só reforçando. E tem vários livros falando sobre isso, como esse, O Cavaleiro Preso na Armadura, muito interessante. Fernão Capelo Gaivota, é uma proposta de sair da armadura, de sair da caverna. O Jeet Kune Do do Bruce Lee. O que o Bruce Lee está fazendo na verdade? Falando no quando ele desenvolve o Jeet Kune Do, está dizendo que as artes marciais é uma caverna. É mais uma caverna de Platão. É isso que ele está dizendo. Entendeu? É isso que ele está propondo. Ele está mostrando as limitações de cada estilo, que não é só questão de tu trazer um estilo para dentro do outro, mas sim de compreender por que aquilo deve ser trazido e por que aquilo deve ser rejeitado. Porque ele ainda diz uma frase muito importante, que pior que não entender nada é compreender tudo errado. Eu acho que as pessoas precisam de esclarecimento. Você não concorda comigo?